Fala concurseiro aqui do Doutor Concursos, canal do professor Arnaldo Vieira, tudo bem com vocês? Vamos então começar mais uma aula religiosamente de atualidades dessa semana para vocês. Começando já pedindo essa colaboração de vocês, que é importantíssima para nós, tá? A gente sempre pede para conversar. Logo agora, começou a assistir o vídeo? Já deixa o joinha e se inscreva nos nossos canais. Professor Arnaldo Vieira e do canal do Doutor Concursos para a gente continuar produzindo esse material bem bacana para vocês, tá legal? Vamos lá, acelerada, porque tem bastante coisa essa semana. Olha só. Infelizmente eu tenho que tocar nesse assunto novamente. Você que acompanha o canal costumeiramente, já viu que eu tenho falado já em vários vídeos, há vários anos já também, né? E em vários vídeos sobre desmatamento na Amazônia. O ano passado foi algo assim impressionante e esse ano tudo leva a crer que nós estamos novamente numa situação extremamente delicada. O que aconteceu? Semana passada o INPE divulgou os dados que mais ou menos mostram o tamanho do desmatamento na Amazônia legal. Algo em torno de 11.088 quilômetros quadrados de floresta derrubada entre agosto do ano passado e julho desse ano. Bom, foi feita inclusive uma coletiva na semana passada que contou com a participação do vice-presidente Hamilton Mourão, com o ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, mas o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, não estava. Isso foi visto como uma outra interpretação política, mas não é o nosso objetivo aqui. O objetivo é de preparar para as questões que vão cair nos concursos, tá? O fato é que o que existe até então é um aumento de 9,5% maior do que foi entre 18 e 19, que já ultrapassou limites inaceitáveis de acordo com os protocolos e aquilo que foi acordado pelo país através do Acordo de Paris, tá? Vamos chegar até lá. O que acontece? O INPE utilizou os dados do PRODES. O PRODES é o Programa de Desmatamento, ou seja, o programa que monitora, através de satélites e medições diárias e dados estatísticos, a quantidade de queimadas e desmatamento, na verdade, nessas regiões. Estados campeões de desmatamento, como vocês puderam ver. Olha só, Pará, Mato Grosso, Amazonas e Rondônia, responsáveis por desse desmatamento que houve aí, de 11.088 quilômetros quadrados, 87,8% da região, tá? Só o estado do Pará, somente o estado do Pará, sozinho, desmatou 5.192 quilômetros quadrados de floresta, o que equivale a algo em torno de 46,8% de todo o território que foi desmatado. Veja, nós estamos lidando com situações muito complexas aqui e que envolvem várias áreas do governo, tá? Essas informações divulgadas, e a imprensa tem batido constantemente nisso, mostram que da Amazônia Legal, ou seja, dos estados que compõem a Amazônia, dentro da área legalizada do Brasil, esse desmatamento tem sido feito sistematicamente por entidades, por ONGs, por entidades empresariais e combatido por ONGs, inclusive. Mas há uma quebra nas narrativas. As ONGs que defendem a Amazônia dão números extremamente ruins da situação. Os números do governo chocam com esses dados e dizem que os dados poderiam ser até piores. Algo em torno aí, olha só, de 10,129 km², um aumento de 34% em relação àquela área. Aos dados que já foram divulgados. Pode ter um outro dado aí que não esteja batendo muito com a conta. O fato é que, gente, há um protocolo assinado pelo país no Acordo de Paris que fazia com que nós tivéssemos um limite permitido para o desmatamento. E nós estamos, segundo os dados da ONG que investiga isso, a ONG que protege e que está, de uma certa forma, divulgando essas informações, nós estaríamos 180% a mais cometendo desmatamentos do que foi acordado a partir de 2021 com os dados do Acordo de Paris. As autoridades políticas, como um todo, têm se manifestado e dizendo que os números são parecidos com os da gestão anterior ou de gestões governamentais anteriores. O fato é que o desmatamento está acontecendo, seja através das queimadas,
seja através de áreas que são adquiridas, terras que são griladas e que entregam documentos errados, ou seja, há uma informação para o Ministério, para os fiscais, de que há uma quantidade de madeira e existe muito mais do que aquilo que é declarado. Há o problema da fiscalização, o Ministério do Meio Ambiente, através dos órgãos que estão atuando na área, estão jogando a responsabilidade uns para os outros. O Exército também não consegue fazer esse trabalho de manutenção, porque não é obrigação do Exército nisso. Enfim, todas essas informações você tem que saber desse levantamento e dessa evolução nos dados, porque isso acaba fazendo parte de gráficos estatísticos que vão demonstrar para nós alguns posicionamentos, seja do governo federal, seja do ministério, ou seja das ONGs que estão divulgando essas informações. É algo muito importante, nós estamos lidando com dados que são públicos, dados que são estatísticos, que estão todos eles abertos aí a portais de transparência e que são divulgados pela imprensa constantemente. Mas essa é aquela informação que você tem que acompanhar e que eu sempre vou trazer para você, porque é o tipo da informação que cai em concurso. O número específico do desmatamento, talvez não, mas as questões que envolvem a política governamental por trás da questão da Amazônia, da preservação ambiental daquela região, tá legal? Vamos avançar então. O próximo tópico também tem uma certa relação com a questão da Amazônia Legal, mas é mais ou menos o que seria o fim da história. Nós trabalhamos nos vídeos das semanas anteriores a questão da energia no estado do Amapá, do apagão de mais de 20 dias que o estado do Amapá sofreu. Inclusive, neste domingo foram realizadas as eleições municipais lá em algumas das cidades que tiveram problema por conta da falta de energia elétrica, gerado por conta do incêndio no gerador. Você acompanhou e sabe, está afiado com a história. O que está acontecendo? Na semana passada, então, foi divulgado pelo governo um programa, tá? Um programa que vai garantir, de uma certa forma, para pelo menos assim, a expectativa é atingir 2.500 famílias dentro do estado do Amapá, nos rincões do Amapá, energia sustentável, gratuita, energia solar para essas famílias que não têm acesso à energia elétrica para manutenção dos seus próprios eletrodomésticos ou seus suprimentos mais básicos, como por exemplo uma geladeira, por exemplo, né? Manutenção de televisão, agora dos celulares, enfim. O programa é positivo, é algo para você prestar atenção, porque ele já é o resultado, é uma tentativa, né, do governo de responder imediatamente à situação que aconteceu no estado do Amapá. Realmente, a ideia também é beneficiar algumas famílias com a questão da produção localizada, atividades voltadas ao fomento ali de um comércio local dentro daquela região e aumentar as rendas dessas famílias que hoje, na maioria das vezes, dependem da pesca ribeirinha naquela região. O fato que é interessante disso é, somente após o fato de haver um apagão no estado, é que se levantam as questões de que nós ainda não conhecemos regiões do Brasil que precisam ser exploradas. E essas regiões necessitam, inclusive, não só de energia elétrica, mas energia elétrica, infraestrutura de saneamento básico, infraestrutura de logística, enfim, vários outros insumos que vão estar em volta da situação envolvendo o estado do Amapá. Mas já é uma sinalização positiva, tá? Esse anúncio foi feito com uma reunião coordenada, foi publicada, na verdade, essa decisão, essa medida, envolvendo o Ministério da Ciência e Tecnologia, Ministério da Energia, entidades que ali controlam a energia do Estado, as empresas que são as concessionárias da exploração elétrica do Estado, enfim, uma confluência de fatores que fez com que agora houvesse esse programa estadual para garantir a energia para as famílias mais necessitadas do estado do Amapá. É uma informação relevante, algo que não teve tanta divulgação na imprensa, mas que você tem que prestar atenção porque já demonstra o seguinte, olha, depois que houve um problema, é que vamos tentar buscar a solução. Isso é típico do Brasil, mas o fato é que é uma informação relevante e muito importante para você saber nos próximos concursos, tá legal? Agora, do âmbito internacional, gente. O âmbito internacional, essa semana, foi aquela corrida pelas vacinas, né? Foi um
Deus nos acuda aí, está acontecendo toda semana, você vê o noticiário, grande parte do noticiário de atualidades aí está envolto com as informações em relação à competição dos laboratórios médicos para a descoberta da vacina. No começo da semana, houve pelo menos duas informações extremamente relevantes. A primeira, que o Reino Unido, ou seja, a União Europeia, na verdade não, mas ex-pertencente ao Brexit, né, saiu, o Reino Unido não pertence mais à União Europeia. Mas o Reino Unido, ou seja, a Inglaterra, legalizou, foi o primeiro país que aprovou a vacina desenvolvida pela Pfizer e pela BioNTech. Essas vacinas, especificamente, elas têm uma característica. Elas precisam de um armazenamento em temperaturas extremamente baixas, menos 70 graus Celsius, para o armazenamento dessas vacinas. Por isso que, inclusive, essas vacinas não estão sendo cogitadas com tanta facilidade para serem transportadas para o Brasil, porque o Brasil não tem uma estrutura de refrigeradores que consigam manter essas vacinas nessas temperaturas tão baixas assim. Porém, lá na Inglaterra, já houve uma sinalização de que esse imunizante já vai ser aplicado nos britânicos, já vai acontecer uma vacinação em massa, mas vai ser feita a partir dos hospitais, que são os centros de saúde que têm capacidade de fazer a distribuição e armazenar essas vacinas nessas temperaturas. Já a Rússia anunciou que o primeiro lote de vacinas da Sputnik V, da Sputnik V, contra a Covid-19 já começou a ser feito, e eles no final da semana anunciaram que teriam imunizado mais de 100 mil pessoas, pretendendo imunizar 2 milhões de pessoas, de russos, até o final de dezembro. Começou em um hospital específico na região ali metropolitana da Rússia, de Moscou, e isso expandiu-se para outras unidades médicas. Houve um cadastro prévio de profissionais de saúde e pessoas idosas dentro do Sistema Nacional de Saúde russo que receberam as primeiras vacinas da Sputnik V. Tá? O problema da Sputnik V é que os dados não foram corroborados, publicados por nenhuma revista científica e nenhum outro grupo científico atestou, comprovou a eficácia dessa vacina. Somente os cientistas russos que garantem a eficácia da vacina. E essa questão da eficácia é importante você gravar, por isso que eu até coloquei aqui no cantinho para que vocês acompanhem junto com a gente. Veja bem, das 3 vacinas que estão aí sendo meio que colocadas a baile, testadas, estão anunciando os números, nós temos a da Pfizer, que é essa que vai ser aplicada pelo Reino Unido, pela Inglaterra, dando 95% de eficácia, tá? A da Moderna, que é um instituto norte-americano, aprovando 94,5% de eficácia. E a vacina de Oxford, que tem 90% de eficácia. Duas informações interessantes aí para você saber, para você acompanhar. Primeiro que no Brasil não há uma previsão realmente ainda, não há um plano total nacional de vacinação, tá? Isso está sendo ainda gestado dentro do governo. Há uma sinalização sim para a vacina de Oxford, mas o problema seria o armazenamento. Já o governador do estado de São Paulo, João Dória, fez um acordo com a Coronavac, que é a vacina chinesa, e garante que já começa a vacinação entre o final do mês de dezembro e o mês de janeiro, recebendo inclusive já matéria-prima suficiente para a produção de quase 1 milhão de vacinas até nas próximas semanas pelo Instituto Butantan, fazendo uma grande campanha publicitária, inclusive dizendo que se é do Butantan, tem credibilidade e tal. Já nos Estados Unidos, uma outra informação interessante, o governo, o FDA, né, que é o departamento que controla as substâncias dentro dos Estados Unidos, disse que vai aceitar qualquer vacina que comprove pelo menos 50% de eficácia. Então a gente vai acabar aí vendo a evolução dessas vacinas como um todo. Mas é algo para você também saber e você acompanhar nessas questões da atualidade, das questões das vacinas, certo? E, de uma certa forma, amarrando também com a questão da ONU, OMS, que é uma entidade que controla, que tem feito uma campanha mundial aí de combate ao Covid, na semana passada, o departamento, a Comissão de Drogas Narcóticas da ONU, meio que rebaixou, vamos dizer assim, né, a cannabis, ou seja, a maconha, em relação a outros entorpecentes que são comercializados e que são irregularmente distribuídos
de forma clandestina em todo o planeta, tá? O que acontece? Ela retirou a maconha de uma espécie de lista de drogas que são consideradas perigosas. Ela colocou a maconha e os derivados dela, principalmente a resina da maconha, que é utilizada em tratamentos se não me falha a memória, para crianças que possuem isquemia lateral amiotrófica ou pessoas que possuem algum problema de ordem motora e que são utilizados os tratamentos à base da resina da cannabis, à base do extrato da cannabis. Eles equipararam a cannabis a drogas menos nocivas, mas que possuem ainda algum tipo de controle governamental, como a morfina, por exemplo, tá? Essa decisão, na verdade, ela não muda muito o cenário político da coisa. Por quê? Essa decisão já foi inclusive recomendada pela OMS, mas ela tem um posicionamento meio diferente em alguns países. Por exemplo, países que votaram contra a aprovação dessa decisão da OMS. Veja bem, olha só: Brasil, China, Rússia e Japão. Já os que votaram favoravelmente, Estados Unidos, Reino Unido, França e Alemanha. Lembrando, inclusive, que nos Estados Unidos já existem alguns estados que já estão aprovando a utilização, inclusive recreativa, da maconha, além de outros países, como, por exemplo, o Uruguai, o Canadá e a Geórgia. O México, recentemente, mês passado, o Senado mexicano aprovou a utilização, inclusive, até recreativa, médica e recreativa. Então, em breve deve entrar também o México como sendo um país que vai liberar a utilização da maconha para vários fins medicinais e recreativos. O fato é que essa decisão da OMS e da ONU, a gente tem que deixar isso claro, tá? No vídeo está sendo mostrado antes, ela era considerada uma droga que não tinha efeitos terapêuticos e podia produzir danos, estava na mesma faixa da heroína. Agora, ela está na mesma faixa do que seria a morfina. Ou seja, ela está dentro de um complexo de drogas que podem ser utilizados e podem ser vendidos, desde que cada país regule. Veja, tanto o ONU quanto a OMS não têm determinação, não são entidades que dominam nenhum tipo de governo, ou são órgãos que de uma certa forma regulam a atividade nesses países. Na verdade, é o contrário. Esses países acabam tendo a sua própria autonomia e eles é que podem e que devem ainda continuar fazendo a regulação disso, tá? Ok? Então veja, é uma informação interessante porque a questão da legalização da maconha, da legalização das drogas é uma coisa, a legalização da maconha é uma outra coisa. Ainda sempre vem à tona e é fruto de questão de concursos inclusive antigos sempre debateram esse assunto, principalmente quando o Uruguai fez a legalização. Isso também foi muito recorrente na época, nas questões de atualidades que caíram justamente por conta do posicionamento do Uruguai, um país vizinho que fez a liberação do uso recreativo e do uso médico. Ainda no Brasil, na legislação brasileira, somente sob ordem judicial, o extrato da cannabis é utilizado em raríssimos casos. E a produção disso ainda é muito dificultosa, é muito difícil para algumas famílias que possuem aquelas crianças com algum tipo de deficiência ou de doença motora e que necessitam ainda desse extrato dela para conseguir fazer o tratamento dos seus filhos. É algo interessante, algo que você tem que acompanhar sempre, que a gente vai trazer informação recente para vocês, tá legal? Encerrando o vídeo, gente, pedindo mais uma vez o joinha aí dos vídeos agora. Se você não fez lá no começo, faz agora. Inscreva-se nos canais, tanto aqui do Concursos quanto do professor Arnaldo Vieira. É sempre um prazer participar dessas novidades da semana com vocês, tá legal? Um grande abraço, espero que estejam todos bem. Um grande abraço para vocês e a gente se vê semana que vem, se Deus quiser. Um grande abraço, até lá.